Jejum intermitente de 7 dias emagrece quantos quilos? Olha, mais uma vez eu vou falar aqui sobre essa importante estratégia alimentar que é o jejum intermitente. Realmente é um grande divisor de águas na vida de muitas pessoas. Basta você ver nos outros vídeos a quantidade de comentários de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo jejum intermitente. E dessa vez eu vou falar sobre o jejum intermitente de 7 dias consecutivos, de uma semana inteirinha de jejum. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Olha, para quem não sabe, o jejum intermitente é uma estratégia alimentar. Isso é diferente de dieta. Dieta é quando você seleciona quais são os itens do cardápio que você vai comer. Por outro lado, a estratégia alimentar é justamente quando você distribui ao longo do dia como vão ser suas refeições. E no caso aqui, estamos falando sobre o jejum intermitente, que é uma estratégia alimentar que prevê a divisão do seu dia em dois períodos. Um período em que você fica em jejum, que você não come absolutamente nada, e um outro período em que você tem a janela alimentar, ou seja, um período do dia que você pode comer normalmente. Existem alguns tipos de jejum intermitente. O mais comum é o jejum de 16 horas com janela alimentar de 8 horas. Isso significa que ao longo do dia, que tem 24 horas, você vai passar 16 horas em jejum e 8 horas se alimentando. Existe ainda o jejum de 12 horas, que é quando você tem um jejum de 12 horas com uma janela alimentar também de 12 horas. Mas existem também os formatos mais intensos, vamos dizer assim, com uma restrição calórica ainda maior. Existem pessoas que fazem um jejum de 24 horas, por exemplo, e que comem apenas uma vez durante o dia. Existem também outras pessoas que praticam o jejum de dias, 2 dias, 3 dias, 5 dias e até mesmo 7 dias. E esse é o tema desse vídeo, jejum prolongado, 7 dias, quantos quilos uma pessoa consegue emagrecer? Primeiramente, é extremamente necessário explicar uma coisa para você. Existe o emagrecimento e existe a perda de peso. São coisas diferentes. O emagrecimento pressupõe a queima da gordura com a manutenção da massa magra e uma adequada hidratação, ou seja, independentemente da quantidade de líquidos que você tem no corpo. Essa quantidade de líquido do corpo é variável. Às vezes você está com mais líquido, às vezes você está com menos líquido. Se você se pesar, por exemplo, pela manhã, você vai estar com um peso. E à noite, você pesando novamente, você vai ver que o seu peso vai estar diferente e não necessariamente isso é engordar ou emagrecer. Na verdade, é a variação normal do peso conforme a quantidade de líquido que você tem retida. Por outro lado, existe também a possibilidade de você perder peso que não seja líquido e que não seja gordura. Você pode perder, por exemplo, massa magra. Então, se você fizer uma dieta muito restritiva, que não tenha proteínas, você pode também perder músculo. E isso também é algo que tem repercussões do ponto de vista clínico e fisiológico. Sendo assim, é importante que se diga que os valores que eu vou falar aqui neste vídeo correspondem a calorias que você gasta versus as calorias que você deixa de ingerir e o quanto isso representa em quilos na balança de emagrecimento propriamente, de gordura, tá? Supondo que toda a sua massa muscular seja poupada. E eu digo supondo justamente porque não há garantias de que você fazendo um jejum de 7 dias, você não vai ter perda de massa muscular. Muito pelo contrário, muito provavelmente haverá sim perda de músculos, além de gordura. E isso tem uma questão porque a musculatura é responsável pelo metabolismo basal em 48%. E se você perder músculo, seu metabolismo vai reduzir com o passar do tempo. Isso vai ser muito ruim para você manter o seu peso. Então não precisa dizer que eu não sou favorável
a essa técnica de se utilizar jejuns prolongados, ou seja, de dias, de 3 dias, de 5 dias, 7 dias. Eu não concordo com essa técnica, só estou colocando aqui para tirar a curiosidade de alguns seguidores aqui do meu canal do YouTube, alguns inscritos, que vez por outra colocam nos comentários. Então eu decidi gravar esse vídeo. E até também como uma forma de esclarecer, né, de trazer conhecimento à luz da ciência, da medicina, para que você tome suas decisões aí na sua casa quando for decidir adotar uma estratégia alimentar. Mas vamos ao que interessa. Vamos pegar um exemplo de um homem de mais ou menos 40, 45 anos, que tem em torno ali de 1,70 m, 1,72 m, obesidade grau 1 por volta de 605 quilos. Esse paciente ou essa pessoa vai ter mais ou menos um gasto calórico de 2.000 calorias por dia, supondo que ele seja sedentário. Isso significa que ao longo de uma semana ele vai gastar 14.000 calorias. Ocorre que, se ele fizer um jejum completo de uma semana, bebendo só água e mais nada, ele vai ter um déficit calórico teórico em torno de 14.000 calorias. Isso significa que ele vai perder o equivalente a 2 kg de gordura na balança. Isso porque cada quilo de gordura corresponde a 7.700 calorias, então 2 kg são 15.400 calorias. No caso, em questão, daria aí 14.000 calorias, aproximadamente 2 kg de gordura. Porém, ele não vai perder só gordura. Se for para a balança, você vai observar uma perda muito maior de peso, porque na verdade vai haver uma desidratação. E essa desidratação existe mesmo ele bebendo água, porque os fatores que retêm líquido no corpo, como a ingesta de sal e a ingesta de carboidratos, não estarão presentes. E aí ele vai perder sim bastante líquido, mesmo ele se hidratando adequadamente, e isso é algo relevante quando a gente vai lá para a balança. Então, ele não vai perder 2 quilos na balança, ele vai perder mais, 4, 5 quilos. Porém, vai ser aquela velha história. Tem uma frase muito comum que se diz assim: emagrecer é fácil, difícil é manter. Na verdade é o contrário. Emagrecer é muito mais difícil do que manter. Manter é mais fácil. O problema é que algumas pessoas fazem essas dietas muito restritivas, deixam de comer carboidratos e sal, porque estão fazendo ali um aumento de uma dieta bem restritiva de uma semana, 2 semanas, e aí vem aquela perda de peso na balança, que não significa emagrecimento, mas perda de líquido. E aí na semana seguinte a pessoa abandona a dieta, volta lá com seus carboidratos e seu sal, e aí retoma todo o peso que perdeu, porque na verdade aquele peso não é um peso de gordura, é um peso de líquido. Ela desidratou e na semana seguinte reidratou. Isso não é emagrecer, isso é perder peso por alterações nos líquidos corporais. Por outro lado, precisamos lembrar também que um jejum completo de 7 dias implica em você ter perda de massa magra. Porque fisiologicamente a pessoa vai entrar num estado chamado de inanição, que é a ausência de alimentos por completo ao longo de um período longo, e isso vai levar naturalmente ao uso de substratos metabólicos para a produção de energia que não sejam os habituais. Ou seja, o corpo vai pegar gordura, vai queimar, vai pegar o glicogênio, que é a reserva de carboidratos, vamos dizer assim, também vai queimar, mas vai chegar uma hora que o corpo vai estar aceitando qualquer substrato, inclusive proteínas. E aí, se você não tem a ingesta adequada de proteínas, você vai queimar músculo. Inclusive, um dos preceitos de uma dieta saudável é justamente você ter um adequado aporte de proteínas. Quem nunca ouviu falar a frase, coma proteínas em todas as refeições? Isso é muito comum de ser dito aí pelos nutricionistas. Então, realmente é algo que tem esse preço a se pagar. As pessoas que fazem um jejum de 7 dias, normalmente são pessoas envolvidas no trabalho e que necessitam perder peso, como por exemplo, uma atriz ou um ator que vai fazer algum papel de algum
personagem que precisou emagrecer muito, ou de repente alguém que entre algum tipo de desafio para ficar em jejum e concorrendo a um prêmio, né? Aqueles programas de televisão que a pessoa fica numa situação insalubre. Enfim, para essas pessoas que estão trabalhando, que estão buscando o seu lugar ao sol e para isso precisam cumprir um jejum, cabe aquela frase: você está trocando os seus sonhos por saúde. Da mesma forma, por exemplo, como um empresário, um profissional liberal que está no momento trabalhando muito, começa a engordar, também está trocando o seu lugar ao sol pela saúde. Mas isso não é saudável. É isso que é preciso ser colocado. Não é saudável você ficar tanto tempo sem se alimentar. Vocês sempre me ouvem falar aqui que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade, e realmente é, mas o emagrecimento tem uma técnica e precisa seguir os requisitos da saúde. Não se pode emagrecer a qualquer custo. Emagrecer a qualquer custo é trocar saúde por estética ou por resultados. E isso não é saúde, isso é diferente de saúde. Se você pratica o jejum de 7 dias completo, saiba disso, e se é isso que você quer, se é isso que lhe faz feliz, é uma decisão que lhe cabe. Mas lembrando que os nutrientes são necessários para que haja a vida com saúde, tá bom? Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, e lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você precisa emagrecer, mas não sabe por onde começar, ou se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, que se chama Emagrecimento Online. São consultas realizadas através da internet, então você não precisa sair de casa, é muito prático. Eu vou pessoalmente analisar o seu perfil, solicitar exames de segurança e traçar a melhor estratégia para você, incluindo a possibilidade de utilizarmos medicações que eu vou prescrever utilizando receituários eletrônicos com assinatura digital, tudo regulamentado e fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Ou, se você preferir, você pode fazer o meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso online para você aprender a técnica do emagrecimento, a técnica que eu desenvolvi, que são os 4 passos para você emagrecer. Nele você vai ter também dinâmicas de autoconhecimento para você entender qual é o seu perfil de comportamento e aprender a lidar com suas emoções, seus instintos, e assim você conseguir o melhor resultado no seu emagrecimento. É um conhecimento bem interessante para você ter, para utilizar para o resto da sua vida, tanto para você emagrecer, como também para você manter o peso. Eu realmente indico que você faça os dois, se possível, que você faça as consultas médicas e que você também adquira o curso, porque são complementares. Eu espero que eu te ajude de alguma forma, e lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.